meus caros, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais uma edição do curso de Teologia Aplicada ao Serviço Cristão. Para mim, será um prazer podermos caminhar junto mais uma jornada de capacitação de homens e mulheres para uma liderança mais efetiva, uma liderança mais eficaz. E por isso eu quero agradecer a Deus por você ter tomado essa decisão de entrar nesse processo conosco. Por isso, venha fazer essa caminhada empolgante e que ao final dela, seguramente nós estaremos melhores para gerarmos frutos melhores também para o reino de Deus. Mas antes de iniciar a nossa caminhada de hoje, eu quero convidar você para que nós possamos pedir a direção de Deus, para que possamos caminhar pelos caminhos que verdadeiramente nos levam a um processo de aperfeiçoamento, em que sejamos mais eficientes e eficazes no reino de Deus. Oremos ao Senhor. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, para Te dar graças por mais uma oportunidade que Tu nos tem dado de caminharmos nessa trilha de capacitação. Te louvo pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tomou essa decisão de entrar nesse processo conosco, Senhor. E nós queremos aqui agora declarar a nossa dependência da Tua direção, da Tua inspiração. Leva-nos às fontes do conhecimento. Aperfeiçoa-nos nesta hora, Senhor, para que possamos verdadeiramente sermos instrumentos nas Tuas mãos, que venham contribuir para que o propósito do Senhor neste tempo seja alcançado. Prepara-nos para esse tempo, Senhor, para os grandes desafios deste tempo, que como Teus servos possamos produzir frutos que agradam o Teu coração. Recebe a nossa oração, abre as portas do conhecimento agora e nos visita, Senhor, com a Tua revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Portanto, meus amados, que bom estarmos juntos aqui. E eu quero convidar você que ao longo deste curso haverá momentos em que às vezes você vai se sentir um pouquinho cansado, às vezes até com desejo de parar o curso. Mas lhes digo uma coisa, não pare não. Vamos continuar juntos. E ao final você vai ver que todo esforço valeu a pena. Eu estou aqui apenas para te ajudar. Este curso ele não vai dar novidades para você, mas ele vai ajudar a organizar muita coisa que você já conhece, e tudo organizado, né? O Espírito Santo vai nos dar um sentido. A partir do momento em que nós aplicarmos esse conhecimento neste sentido, nós vamos ver que resultados mais eficientes, melhores, serão alcançados. Então nós vamos começar hoje pela nossa primeira disciplina, e eu quero, antes de mais nada, fazer um comentário aqui. É que certa vez nós tínhamos que fazer alguns estudos para implantar um projeto estratégico na região da Amazônia. Ao analisar o que já havia acontecido naquele vasto espaço territorial, nós observamos que muitos projetos tentaram ser implantados ali e não obtiveram sucesso. E temos projetos históricos, por exemplo, como a estrada Madeira-Marmoré, que nunca foi concluída, e foi lá atrás para extrair borracha e transportar borracha, que era uma matéria-prima importante no mundo da época. Entretanto, por que essa estrada nunca foi concluída? Na realidade, alguns problemas aconteceram. E, basicamente, muitos anos depois, a gente também fazendo alguns estudos para implantar projetos estratégicos na Amazônia, nós percebemos que íamos cair na mesma situação. E aí a gente passou, então, a buscar o histórico dos insucessos para poder entender o que estava acontecendo. E a partir daí, então, o que acontece, né? Nós percebemos que aquele vasto espaço geográfico, ele contém complexidades e que se nós não atentarmos para aquelas complexidades, seguramente nós teremos muito insucesso. E é interessante que o que aconteceu ali, o que nós tínhamos que fazer, desenvolver estudos para que pudéssemos, então, entender aquele vasto espaço geográfico, né? Aquela metodologia que nós aplicamos, ela se aplica a qualquer outra realidade. Por exemplo, uma grande empresa multinacional, se ela vier para o nosso país, ela não vem porque acha o Brasil bonito. Na realidade, um grupo precursor, ele vem até aqui, faz um estudo para saber sobre a viabilidade da implantação daquele projeto aqui, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Eles querem saber se o investimento neste ambiente vai gerar retornos. É interessante que nós observamos que todas as organizações grandes, elas, antes de serem implantadas em algum lugar, faz-se um estudo para saber se aquele ambiente
é propício para aquele tipo de negócio. Mesmo quando nós já estamos implantados, como aqui no Brasil, estamos implantados aqui dentro. Trabalhei numa área também em que nós tínhamos que analisar as condicionantes. Por exemplo, o preço do barril de petróleo influenciava muito na atividade que eu desenvolvia. Então, quando eu vou fazer um planejamento para 2, 3, 5 e 10 anos, eu tenho que levar em consideração que fatores vão afetar o preço do petróleo. Porque isso vai afetar seriamente aquela atividade que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, eu estava fazendo uma avaliação para um orçamento numa época em que o dólar estava a 2,40, por exemplo. Então, toda a avaliação que eu fazia em função de petróleo, em função de câmbio, era em cima disso. Mas a partir do momento em que algumas variáveis no mundo elas começam a aplicar uma outra dinâmica, esses números começam a variar e vai afetando tudo. Então, para que eu possa enxergar um pouco mais longe e também a curto prazo, eu tenho que entender que variáveis estão agindo naquele cenário e como elas podem me afetar. Assim como tem variáveis que elas podem me ajudar. É interessante nós observarmos as grandes organizações e até mesmo igrejas que foram bem-sucedidas, é porque tinha uma liderança que entenderam as variáveis que estavam naquele ambiente. E também, muitas das vezes, organizações, empresas, negócios e até igrejas que fracassaram, é porque muitas das vezes aquela liderança não entendeu o que estava acontecendo naquele cenário. Por isso nós vamos hoje estudar uma matéria que eu considero ela muito empolgante, e nós não conseguimos entrar em nenhum campo estratégico sem nós estudarmos o que nós vamos estudar hoje. A igreja, ela é um agente que atua dentro do ambiente, em que ela tem que ter também uma visão estratégica, uma ação estratégica para que ela possa ser bem-sucedida. Então, para a aula de hoje, nós vamos estar falando sobre cenário. Nada acontece de maneira bem-sucedida em qualquer campo educacional, cultural, econômico, político, se você não entender o cenário onde você vai aplicar o seu esforço para alcançar um determinado objetivo. Então é muito importante que você, líder, que está nesse processo de capacitação agora, e que você vai liderar desde um pequeno grupo de pessoas até um grupo maior, você tem que entender que o cenário é algo em que você está inserido dentro dele. E que você precisa conhecer algumas variáveis desse cenário, porque algumas vão ajudar você e outras vão, seguramente, causar grandes desafios para você atingir o seu propósito. Portanto, todo líder tem que conhecer o cenário aonde ele vai atuar. Na área do seu dom ou na área do seu chamado, enfim, na área em que você vai trabalhar a sua habilidade de liderança. Eu estou falando esse assunto aqui porque tem muitos líderes que às vezes que são bem-sucedidos ou outros que são mal-sucedidos e não conseguem compreender a razão do seu sucesso ou a razão do seu fracasso. E o que está por trás disso é muito simples, é o desconhecimento do cenário. Então, para a aula de hoje, eu vou estabelecer aqui 3 objetivos. Eu quero que você olhe aqui nesse slide aqui e nós vamos, então, ser guiados por esses 3 objetivos. O primeiro deles, como está escrito aqui, é familiarizar os alunos do CETASC com os cenários e a sua dinâmica. O segundo objetivo é compreender a dinâmica dos cenários e a sua influência decisiva na ação de um líder. E o terceiro objetivo, como está aqui, é enfatizar que o Senhor Jesus elegeu-nos para que nós fôssemos agentes capazes de interferir num cenário. Então, esses 3 objetivos aqui, repetindo, familiarizar os alunos do CETASC com os cenários e a sua dinâmica, compreender a dinâmica dos cenários e a sua influência decisiva na ação de um líder, e em terceiro, enfatizar que o Senhor Jesus elegeu-nos para que fôssemos agentes interferidores em cenários. Olha bem, é uma coisa muito interessante isso, a gente falar sobre esse assunto aqui, é muito empolgante. Mas para que venhamos atingir estes 3 objetivos aqui, nós vamos seguir uma rota, que eu vou chamar esta rota de roteiro, onde primeiro vamos falar sobre uma definição de cenário,
vamos falar um pouco sobre expressões de poder no cenário, ou seja, são aquelas forças mais visíveis que elas atuam no cenário. Não são só essas que nós vamos falar, existem outras, mas eu vou falar apenas sobre algumas que eu considero principais. Posteriormente, falaremos sobre cosmovisão. O que é isso? Isso é muito importante de entender essa palavra e qual a relação que nós temos com essa palavra como líderes também. Como número 4, falaremos sobre o processo de socialização e como 5 elementos modeladores do comportamento humano. A nossa aula é uma aula bastante intensiva, porém, ela é muito motivante, porque ela vai tratar de assuntos que nós estamos diretamente conectados a ele, e esses assuntos, eles determinam, se nós não os conhecemos, eles podem determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Mas é importante que nós conheçamos para que possamos também entrar num cenário melhor preparados. E no mundo secular as coisas sucedem assim. Nenhum empresário entra aqui no Brasil com uma grande empresa multinacional aqui, se ele não conhecer bem as condições do cenário. Mas vamos lá então passar para a nossa primeira definição. O que é um cenário? É interessante isso. O que é um cenário? Vamos olhar essa definição aqui. A definição de cenário é um ambiente composto de vários elementos e atores que interagem entre si, gerando uma dinâmica que afeta a todos os seus integrantes. Vou repetir novamente. Cenário é um ambiente composto de vários elementos e atores que interagem entre si, gerando uma dinâmica que afeta todos os seus integrantes. Vou colocar esse mesmo slide aqui agora com algumas palavras em vermelho, né, que elas estão assinaladas aqui, para que a gente possa ver aonde está as palavras-chave dessa definição. Então, ambiente, elementos e atores interagem entre si e afetando a todos. Vou fazer uma pergunta para você aqui, como eu faço às vezes para algumas pessoas. Você acha, eu estou me dirigindo aqui a uma plateia, um grupo de alunos que são cristãos, creem em valores cristãos, creem na Bíblia Sagrada, creem em determinados valores que orientam o nosso pensamento, a nossa forma de agir. Eu faço uma pergunta para você aqui, estou dentro da definição de cenário. O carnaval afeta você? Queria que você respondesse essa pergunta. No dia 12 de outubro é o dia da chamada Padroeira Nacional. Isso afeta você? Eu estou colocando essas perguntas aqui porque, na realidade, quando a gente faz esse curso e colocamos essas perguntas para as turmas, a grande maioria dos alunos diz, não me afeta. Ora, se no dia 12 de outubro você fica em casa, é sinal que afeta. Nós temos igrejas aqui em vários locais que quando chega o mês de fevereiro, março, por ali, quando tem carnaval, não dá nem para ter culto. Por quê? A rua fica toda tomada e as pessoas não têm acesso à igreja. Então, ou seja, tanto no dia que você fica em casa porque é feriado, ou quando você não pode ir a um culto porque a rua está toda tomada, que tem um evento que acontece regularmente todos os anos ali, então nós somos afetados. Vocês estão entendendo? Então veja só, quando a gente parte para a definição de cenário, que fala que é um ambiente composto, ou seja, constituído de elementos e atores que interagem entre si, né, gerando uma dinâmica que afeta a todos, significa que todos os elementos estão dentro de um cenário, ele quando entra em ação, ele afeta tudo que está do lado dele. É interessante isso. Vou dar um exemplo aqui na cidade onde nós estamos. A prefeitura, ela é um agente dentro desse cenário. Um hospital também, uma escola, uma delegacia de polícia, um supermercado, um posto de gasolina. Eu estou colocando que tudo isso afeta, né, uma universidade que se instala naquela cidade, uma fábrica, um quartel de polícia, um quartel das Forças Armadas, do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, um aeroporto que se instala. Então, ou seja, ainda que seja o barulho, mas ele vai interferir no cenário também. Então, o cenário, nós vamos ver que ele tem muita coisa dentro. Um cenário pode ter lá dentro um político influente, que ele vai afetar aquele cenário. Pode ter o poder judiciário agindo corretamente, que ele afeta, ou agindo indevidamente, que ele também afeta. Vou dar um exemplo para vocês.
A Lava Jato, que está acontecendo aqui no Brasil, né? Ela é um agente que se instalou dentro de um cenário e, de repente, ela organizou as suas forças, começou a atuar numa determinada direção que mexeu com o país inteiro. Então, eu estou mostrando que são agentes atuando dentro de um cenário. Você não precisa conhecer, ser amigo do agente dentro do cenário. Mas esse agente, ele vai atuar e vai afetar a sua vida. E você, como um agente, você também afeta a vida do outro. Então, todo mundo afeta a vida de todo mundo dentro de um cenário. Sejam pessoas, sejam instituições, não importa. Todos nós afetamos todos. Então, todos nós somos afetados pela ação dos agentes e atores que operam dentro de um cenário. E esses atores, eles podem ser visíveis, físicos, você toca neles. Por exemplo, você tem um ator aqui que é um cantor que está cantando, é gente, então você toca nele. Mas, de repente, você tem um agente dentro do cenário que ele é meio invisível, mas ele tem um poder enorme de tocar também na sua vida. Vou dar um exemplo. Aumentaram-se os impostos, ou criou-se uma lei nova, né? Você não pega a lei, mas ela vai afetar a sua vida. Então, nós estamos diante de uma série de ações e de agentes agindo que está afetando a nossa vida. E às vezes eu vou dizer, hein, nós às vezes estamos sobrecarregados, cansados, exaustos, entristecidos, irritados, se você observar, porque agentes do cenário estão agindo, estão afetando você. Pode afetar você fisicamente, pode afetar você emocionalmente e, digo mais ainda, pode afetar você espiritualmente também. Veja, nós estamos então dentro de um ambiente em que você, apesar de se sentir meio solitário, você não está sozinho. Tem muita coisa acontecendo e está afetando a sua vida. Está afetando tudo em você, em nós. Ou seja, nós somos afetados por tudo aquilo que se sucede dentro de um cenário. Já parou para pensar nisso? Você, neste momento em que nós estamos ministrando essa aula aqui, você pode estar sendo afetado por mais de 10 ou 20 agentes que estão ativos agora dentro desse cenário. Parou para pensar nisso? Mas essa é a grande realidade. Mas então nós vamos agora passar para um outro aspecto aqui, que dentro desse cenário existem o que eu chamo de algumas forças, que elas são predominantes dentro de um cenário e que elas, na sua grande maioria, têm o potencial, ou melhor, não só têm o potencial, mas elas afetam todos os dias, a quase toda hora, as nossas vidas. Ela afeta a mim, afeta você, e elas afetam as gerações, afetam todo mundo. Então nós vamos agora, numa visão esquemática, dar uma passada por elas, para que a gente possa entender um pouco cada uma delas. Então dê uma olhada aqui agora, eu vou falar agora então, eu vou dar o nome para essas forças, de expressão de poder atuando dentro do cenário. Dá uma olhadinha aqui, aqui tem um globo terrestre aqui, e ele está com várias colunas embaixo dele. Eu vou chamar cada coluna dessa daqui de uma força estratégica, uma força atuante, ou uma expressão de poder que atua dentro do cenário. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, mas não se limitam a 7 colunas. Esse número aqui pode crescer um pouco mais. Eu estou colocando aqui que a gente olha para o mundo e nós entendemos, na sua grande maioria, com análise mais superficial, que o mundo ele é sustentado, ele é comandado, ele é direcionado, ele sofre transformações, baseado nessas estruturas de poder que são representadas por essas colunas aqui. Então vamos lá, a primeira estrutura de poder que nós colocamos aqui, e aparece aqui, é o poder político. A política, ela é uma força que atua dentro de um cenário. E nós vamos depois passar por cada uma delas assim, para que a gente possa compreender. A segunda estrutura de poder aqui, você vai ver, que é a economia. Ela mexe com o mundo todo. A terceira coluna aqui, nós vamos colocar a filosofia, forma de pensar. A quarta coluna, nós vamos colocar aqui religião. A religião também constitui uma força poderosa dentro de um cenário. A quinta coluna, eu coloquei aqui o poder militar. Apesar dele estar associado com os outros poderes, mas eu identifiquei ele aqui como uma coisa separada, né, para que a gente possa entender isso. A sexta força, a sexta coluna, ciência. Ciência e tecnologia.
E eu coloquei aqui uma sétima coluna, que é a cultura. Então, na realidade, há um entendimento de que o mundo ele se organiza, o mundo ele se articula em torno dessas forças para proporcionar o seu crescimento, o seu avanço, mas também essas forças podem provocar recuos, como, por exemplo, uma guerra, ela é um recuo. Mas quando você tem, por exemplo, uma descoberta no campo da ciência que faz com que você tenha um celular, que você tenha tantos benefícios, são os avanços. Então, ou seja, essas forças articuladas, elas geram avanços, mas elas também podem gerar recuos. E nós estamos nesse meio. Ora você pode estar no momento de avanço, ora você pode estar no momento de recuo, porque estas forças aqui que eu estou mostrando nesse slide aqui, estão todas elas ativas. O tempo inteiro, elas estão ativas. Ora em menor intensidade, ora em maior intensidade, mas essas forças estão todas ativas. E agora eu vou passar então por cada uma delas aqui para que a gente possa entender. A primeira delas que eu vou falar aqui é sobre a força, ou seja, a estrutura de poder, ou essa força chamada política. Nós não vamos entrar em grandes detalhes sobre essas forças aqui, porque você poderá olhar na sua apostila e lá você vai ler que eu coloquei um pouco mais de detalhe para nos ajudar ali. A política ela é definida como sendo a arte de você organizar as coisas, organizar uma cidade, dar direção para ela, administrar não só uma cidade, mas também um estado ou mesmo uma nação. Então a gente vai ver ao longo da história que a política, ela basicamente se confunde com a própria história do homem. E se nós observarmos desde a época antiga, e a Bíblia nos mostra isso, lá em Gênesis, no capítulo 10, nós vamos encontrar lá uma pessoa chamada Nimrod. Eu vejo que é o primeiro líder político que eu identifico na Bíblia. E era um líder político que tinha uma visão imperial. Você lendo esse texto aqui, Gênesis 10, do 8 até o 12, você vai ver o que a ação política daquela época ela conseguiu realizar. Foi uma coisa muito séria e que a ação política daquela época foi tão intensa e havia uma certa unidade tão forte que Deus teve que interferir naquela visão política daquele homem chamado Nimrod. É interessante que você vê que de lá para cá o mundo se organizou de várias maneiras para exercer a ação política, que é a ação de governo. Então a gente vai ver que o mundo passou pela fase dos impérios, e você vê nesse slide aqui do mundo antigo, né, os impérios mundiais. Então teve o Império da Babilônia, da Assíria, Império Egípcio, né, e assim o Império Grego, os persas, depois o Império Romano, Bizantino, e o mundo avançou em impérios. Daqui a pouco ele desemboca nas monarquias. E vamos ver nesse outro slide aqui, com o slide das monarquias. Ou seja, reis que governavam determinadas áreas, já dentro de um sentido um pouco mais evoluído, mas ainda tinham chamado as monarquias absolutas. E depois nós chegamos nas repúblicas. E nós vamos ver o seguinte, apenas uma passagem rápida aqui, nós vamos ver o que esses modelos econômicos eles geraram no mundo. E eu vou passar aqui apenas algumas coisas negativas, é claro que geraram coisas positivas também, mas eu quero passar por essas coisas negativas, estão marcando muito a gente, então essas coisas estão trazendo um ônus para todo ser humano que vive no século XX, século XXI, ou de algum tempo para cá. Porque está no cenário. São agentes que estão dentro do cenário, o agente político está gerando resultados que está afetando fortemente as pessoas. Olha, por exemplo, nesse slide aqui, um campo de refugiados chamado Zaatari, na Jordânia. É uma das maiores concentrações humanas, ou melhor, eu chamaria de concentrações desumanas do mundo. São os chamados campos de refugiados. É um ambiente no meio do nada, onde as pessoas estão colocadas ali, elas estão fugindo de guerras, fugindo de regimes totalitários, ou seja, elas são subprodutos de políticas. Você vê esse outro slide aqui sobre a migração no mundo. Então eu tenho uma cena aqui que é de um navio naufragando ali, um barco no mar Mediterrâneo. Você tem cenas aqui de refugiados, os rohingyas, por exemplo. Você tem cenas aqui horríveis de pessoas passando por situações extremamente complicadas, saindo do seu local de origem, indo para um outro lugar, porque a política está gerando uma condição insuportável para viver.
E hoje no mundo nós estamos vendo a situação de refugiados, situações de pessoas debaixo de ditaduras, são situações horríveis. Tudo isso gerado pelo poder político. Nós vamos ver nesse outro slide aqui a construção do muro entre os Estados Unidos e o México. O que é isso? Resultado de políticas também. Conflito na Síria. Esse outro slide você vai ver também que é uma verdadeira tragédia, uma política que foi colocada naquela nação, onde a população não aceita viver subjugada debaixo daquela ditadura extremamente hostil, e quando a população se levanta, né, o governo entra e vai massacrando todo mundo. E o país virou exatamente um caldeirão, né, onde tudo ferve ali dentro, né, inclusive a esperança e a vida das pessoas. Vamos ver aqui também, aqui é o caso da Inglaterra, o Brexit, foi a saída, o Brexit, né, a saída da Inglaterra da comunidade europeia. Uma ação política, que também está trazendo grandes transtornos, seja para a comunidade europeia, seja para a própria Inglaterra e os países também da chamada Commonwealth, ou seja, os países da comunidade britânica. Aqui o Brasil, se você olhar aqui, eu estou colocando aqui esse slide dos refugiados da Venezuela, que eles foram em grande massa para a Colômbia, porque facilita até por causa da língua, mas também um grupo significativo chega ao Brasil na forma de refugiados. E hoje nós temos a entrada no norte do país, em Pacarama e também lá em Boa Vista, os pontos de entrada de milhares e milhares de pessoas que estão fugindo, né, da Venezuela por causa do problema da ação política que está sendo desenvolvida lá. Estou mostrando para vocês aqui forças agindo dentro de um cenário. Nós temos agora que também, eu coloquei aqui a mais recente, isso aqui é de 2020, é uma situação do que está acontecendo na Argentina. Há uma crise na Argentina hoje, muito séria. Tudo isso provocado pela uma nova visão política que foi implantada a partir do momento em que novos governantes assumiram ali e dispararam uma verdadeira, ou seja, acentuaram uma crise política de dimensões inimagináveis naquele país ali, né? Então nós vamos ver aqui crises ali, greves. Então nós temos dois atos aqui diferenciados, mas que todos eles, populações afetadas pela ação política, no caso da Argentina. Mas eu coloquei um aqui também, que aparece às vezes um pouco escondido, que é a crise do Mar da China. Dê uma olhada aqui. A China é um país em que ela vem buscando uma liderança no mundo. E pelo fato do país ter mais de 1 bilhão e quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, eles seguramente em algum momento entrarão numa tremenda de uma crise de falta de comida e outras coisas mais também para a sobrevivência da sua população. E a China decidiu que tem um mar que é dela, e ela deu o nome de Mar da China. Mas se você olhar nesse slide aqui, em volta dessa linha vermelha, a China disse que tudo que está dentro é deles, mas o mar é de todos. Existem convenções internacionais que dizem isso. Os mares das pessoas vão até 12 milhas. Dali para frente, o mar ele é internacional. Então, todos têm direito a usufruir do mar. Mas a China definiu um pedação aqui, diz que é dela. E a partir daí, ela vai começar a controlar os recursos naturais que estão aí dentro, seja petróleo, seja peixe, seja qualquer outro recurso, outro bem ali de dentro. E ela começa a afetar todos os demais países. Daqui a pouco ela vai dizer, ninguém pode entrar aqui, que isso aqui é meu. Então ela tem crise hoje com o Japão, tem crise com as Filipinas, tem crise com a Austrália, tem crise com o Vietnã, tem crise com todo mundo ali em volta. Por quê? A visão política de um agente dentro do cenário internacional, ela começa a impactar a vida de muita gente e até o trânsito de navios ali naquela área ali. E como essa ação política ela é tão forte que os americanos mandam algumas frotas para lá, naquele mar, um porta-aviões, etc. e tal, para que ele possa, então, né, fazer frente a essa crise que está acontecendo ali. Crise, estamos falando de crise acarretada pela ação política de um agente que está lá do outro lado, mas que está afetando o mundo inteiro. Você está entendendo até aí? Vamos continuar. Eu vou colocar mais um slide aqui, né, sobre a Venezuela. É o país dos dois presidentes. Então veja só, né? Isso aí você gera uma crise. Metade da população olha para um, metade da população olha para outro, porque eles têm visões políticas diferentes. Está entendido até aqui, pessoal? Eu estou passando por esse cenário para nós entendermos que a ação política ela gera
porque ela é uma força sobre a vida das pessoas, das instituições, dos povos, em cima de tudo. Entenderam a importância da política? Vamos então agora andar um pouquinho mais. Eu estive analisando aqui um cenário mundial e nesse slide aqui você vai ver uma coisa interessante, que eu chamo de conflitos mundiais. Agora não é só aquela crise dentro de um país. São os conflitos. Todas as bolinhas vermelhas que você vê nesse slide aqui são pontos onde tem conflitos mundiais hoje. Não é sério isso? Por que isso? Mas se nós observarmos um conflito, agora eu estou colocando, é de país contra país. Por que isso acontece? Porque a ação política de um país, agora a nível global, influencia a ação política do outro país. Está claro até aqui? Olhe bem, uma ação política, por exemplo, da China, influencia o mundo inteiro. Uma ação política da Rússia influencia o mundo inteiro. Uma ação política dos Estados Unidos influencia o mundo inteiro. Então, tem atores dentro desse cenário que eles têm mais peso político do que outros, de tal maneira que a ação deles ela tem um peso maior em cima dos outros. Veja só, então o mundo funciona de força política de um pressionando a força política do outro. Então o mundo virou o quê? Um campo de forças, melhor. Um campo onde há jogo de forças políticas, onde prevalece aquele que tem mais força. Então veja só, a política que era a ação de organizar para desenvolver, tornou-se a ação o instrumento de poder. E quando ela se torna instrumento de poder, ela começa a trazer uma série de prejuízos para muita gente, porque aonde tem dois gigantes brigando pelo poder, como diz na gíria, na briga de elefante, quem paga é a grama. E é exatamente isso que nós estamos vendo no mundo. Aí criou-se a ONU, né? Nós vemos aqui o símbolo da ONU, mas nós chegamos à conclusão que a ONU também não conseguiu resolver os problemas que afligem o mundo. Então nós chegamos à conclusão seguinte, como vê nesse slide aqui, que aquela primeira coluna chamada da política, ela, apesar de todos os esforços que foram feitos, que ainda continuam sendo feitos, ela demonstrou-se insuficiente, imperfeita e incapaz de levar o homem a uma plena realização. Está entendido até aqui? Isso é muito importante a gente entender que a estrutura de força chamada expressão de poder político, o quanto que ela consegue afetar a vida de todo mundo. Mesmo você não querendo, mesmo você falando assim, eu não gosto de política, não precisa de gostar. A ação política que acontece na nossa cidade, que acontece no nosso estado, que acontece no Brasil, no mundo, né, afeta todo mundo. Não tem como. Vou dar um exemplo aqui. O governador do estado de São Paulo definiu que ia ter quarentena. Afetou todo mundo. Um agente afetou mais de 40 milhões de pessoas. E assim aconteceu no mundo, tá? No mundo todo, prefeitos, enfim, na área do problema da saúde aqui que aconteceu. Mas vamos caminhar um pouco mais aqui, que isso é muito importante. Eu vou colocar esse slide aqui para nós analisarmos. Nós vamos falar agora sobre a expressão econômica. A palavra economia, ela significa administrar, né? E é interessante que é a ciência que estuda os processos de produção, estou falando isso dentro de uma visão administrativa, produção, distribuição, acumulação e consumo de bens, né, em uma sociedade que tem demandas ilimitadas com recursos limitados. Consequentemente, eu caio diante do ambiente chamado escassez. Esse fenômeno está na raiz de muitas questões econômicas, a escassez, pois dele resulta inflação, desemprego, déficit público, juros altos e outras coisas mais. Por outro lado, se neste cenário tem-se grupos econômicos poderosos e também gananciosos, controlando a produção de bens e capitais, ele poderá controlar toda a riqueza de uma sociedade, gerando tremendas desigualdades. É interessante nós observarmos isso e, pelo fato das economias do mundo, elas estão entrelaçadas e os agentes econômicos, vou colocar um exemplo aqui, um banco, a ação dele pode determinar realidades negativas na vida de muitas pessoas. Vou dar um exemplo aqui, o juro que ele cobra do cartão de crédito ou quando você entra no cheque especial.
Exemplo disso, um país tem inflação de 4% ao ano, você paga mais de 200% de juros no cartão de crédito ou no cheque especial. Porque um agente econômico ganancioso decidiu isso. E não tem nada que faça com que ele veja a ação dele de uma forma mais racional. Então, eu estou mostrando aqui que a economia veio, né? E a ação dela, que era organizar a produção, distribuir adequadamente, reduzir as injustiças sociais, ela entra com uma agressividade tal que gerou uma brutal desigualdade social, que está associada à desigualdade econômica. Veja só, o mundo tentando equilibrar um pouco, porque não existe só desigualdade interna, mas tem desigualdade externa entre países também. Então o mundo se associa, eu diria, em mercados mundiais. E você olhando esse slide aqui, você vai ver, né, quantos mercados existem no mundo. E eu diria que hoje aqui existem cerca de pelo menos uns 32 blocos econômicos regionais tentando equalizar, ou seja, trazer mais equilíbrio na economia mundial para que ver se um grupo maior de pessoas tem acesso aos bens de sobrevivência. Mas, enfim, a gente está observando isso, apesar dessa realidade dos blocos econômicos, né, e vamos colocar aqui também o G20, você vai ver aqui, são 20 países que resolveram se reunir também para poder, e o Brasil está no meio deles, para poder tentar ver se busca um equilíbrio econômico. Tinha o G7, aí depois criaram o G20, e dentro do G20, daqui a pouco, surge os BRICS, que está aqui também, que BRICS, essa sigla significa Brasil, Rússia, Índia, China, e o S é de inglês, de África do Sul. Então, só que lá de Sul-África, né? South Africa. E por isso tem esse S. Então, na realidade, é um outro grupo chamado países emergentes, que eles estavam numa economia num segundo nível no mundo, resolveram se unir para ver se consegue também, um ajudando ao outro para dinamizar as suas economias. E nesse grupo do BRICS, a gente vê que a China já se despontou e muito. E a Índia está vindo logo mais atrás, né? É um negócio muito interessante. Estou só mostrando tudo isso, o que é. São agentes dentro do cenário visando criar mecanismos de interferência na economia mundial com mais racionalidade. Vocês estão entendendo até aqui? Isso aqui é muito interessante a gente falar. Também tem aqui uma foto aqui do nosso presidente da República no Fórum Econômico Mundial. E também lá, essa reunião visa tratar de assuntos da economia mundial. Nós temos um Banco Mundial para tratar disso, um FMI para tratar disso. Mas nós vemos o seguinte, que a economia ela vai gerando também polarizações e problemas sérios. Eu coloquei esse slide aqui, por exemplo, uma reunião entre Estados Unidos e China, porque existe uma guerra entre esses dois países em que todo mundo, China e Estados Unidos, perde e o mundo inteiro perde também. Ou seja, é a pressão econômica de um país em cima do outro, porque a economia, eu falei que ela é uma força dentro do cenário, ela é uma expressão de poder, então, na realidade, essas forças começam a se chocar. É como se fossem placas tectônicas que estão batendo uma na outra e toda a terra treme, como se fosse terremoto. Por quê? Economia é uma expressão de poder. Então nós vamos ver aqui nesse mapa aqui a distribuição de riqueza no mundo, o que está mais verdinho, onde está melhor distribuído, quando chega no amarelinho, mais ou menos, no marronzinho já é menos distribuição e no vermelho é miséria. Então, nós olhando aqui para o globo da Terra, nós vamos ver que a economia, com a sua proposta de produzir, né, e também distribuir, etc., ela passou a ser o quê? Uma produção e acumulação de riqueza na mão de poucos, né, e gerando miséria para muitos. Então, a economia também, como nós podemos observar aqui, ela demonstrou que ela é falível, ela é imperfeita e ela é incapaz de trazer o benefício que os homens esperam. Nós vemos aqui agora, esse quadro aqui que eu coloquei, vários rostos aqui, são filósofos, são homens que tiveram uma forma de pensar como agente dentro de um cenário e que influenciaram muita gente. E todos esses filósofos aqui já morreram. E nós ainda hoje paramos para estudar o que eles pensaram e o que eles falaram. Porque entendia-se que a filosofia, ela é uma maneira de você buscar o conhecimento. É a ciência da interrogação. É a ciência daqueles que amam o conhecimento. Haja visto o próprio nome, filosofia, quer dizer, amigo do saber. Então, na realidade, a filosofia ela entra num momento no mundo e que ela vem trazer alguns esclarecimentos, e ela é a raiz das ciências.
Porque até então, quando se atribuía um fenômeno natural a algo espiritual, de deuses, de repente a filosofia começou a questionar isso, você passou a entender os fenômenos naturais, que tem uma ciência por trás, fazendo com que as coisas aconteçam. Então veja só, né? Esses homens, cada um dentro de uma área, eles tiveram uma maneira de pensar tão intensamente, tão profundo, que afetou a forma das pessoas pensarem sobre si mesmas, pensarem sobre as suas coletividades, pensarem sobre os seus destinos, pensarem sobre tudo. É um ganho significativo para a humanidade. E aqui tem vários deles aqui, eu não vou citar o que cada um pensou, mas vou dizer uma coisa para vocês, esses homens já morreram e nós ainda vivemos debaixo daquilo que eles pensaram. Vou dar um exemplo, eu digo sempre para as pessoas, nós estamos no mundo dos vivos, governados pelos mortos. Tamanha é a força da filosofia. Mas como pode ser isso? Por exemplo, quando você tem, no mundo ocidental, a democracia instalada como os sistemas políticos de vários países, a democracia foi pensada na Grécia. Então, na realidade, é o governo do povo. Então, veja só, quem inventou isso não está mais vivo, mas o mundo adotou o modelo de condução de uma nação, de uma coletividade chamada nação, país, baseado no pensamento grego. Mas se você observar também, entre esses filósofos tem um elemento aí chamado Karl Marx. Ele idealizou uma outra forma econômica que acabou transformando-se também no modelo político, que é o socialismo. Ele também já morreu. E veja só a força do pensamento dele, né, dentro das sociedades, sobretudo das sociedades aqui na América Latina, isso é muito forte. E hoje até a América está sendo ameaçada pelo pensamento socialista que essas pessoas idealizaram em contraposição a um pensamento capitalista. Veja só, pergunta, a filosofia trouxe o bem que a humanidade precisava? Apesar dela ter dado grandes contribuições, a forma de pensar, o encorajamento, o estímulo ao pensamento humano, ela também não trouxe. Ela trouxe sistemas antagônicos e que tem trazido grandes prejuízos. Olha bem o que o Brasil passou quando a esquerda tentou subir ao poder, e ela estava fazendo isso com muito sucesso, baseado que num pensamento filosófico da esquerda, que tornou-se um pensamento não mais filosófico, mas ideológico. Ou seja, é mais do que pensar, é crer, é entregar-se. É assim que o socialismo e a esquerda pensam. Veja só, eu estou falando isso dentro de um sistema que surge de uma filosofia e transforma num modo de agir, pensar, de crer de pessoas. Então veja só que o Brasil hoje vive uma polarização, e grande parte dos países da América do Sul também, e a América do Norte também agora, em 2020, porque os modelos políticos que inspiraram modelos políticos e econômicos entraram em choque. Ambos cresceram, se fortaleceram, porque são poderes, expressão de poder, e entraram em choque. Quem perde é a sociedade. Por isso temos, então, países divididos, porque essa forma de pensar trouxe grandes malefícios no que diz respeito a essa realidade que nós estamos mostrando agora. Então nós vemos o seguinte, que a política também ela demonstrou-se insuficiente, ela demonstrou-se incapaz, ela demonstrou ser falível e ela não trouxe exatamente aquilo que nós esperávamos. Está claro até aqui, pessoal? Nós estamos avançando assim, bem resumidamente, cada bloco. Então nós falamos primeiramente do nosso bloco aqui político, falamos do bloco econômico, né, e estamos falando agora do bloco filosófico, mas vamos caminhar um pouco mais aqui. Nesse slide que você vai ver aqui, dividir ele em 4 partes. Então você vai ver aqui uma representação do catolicismo romano, uma representação do budismo, uma representação do islamismo com essa mesquita aqui e uma representação de cultos afros. Eu estou colocando aqui, nós estamos entrando agora dentro da religião. A religião, ela nasce como fruto de uma necessidade humana depois que o homem caiu. O homem, quando ele cai, ele então passa, como ele perdeu algo que era muito importante para a vida dele, como o homem perdeu a presença de Deus dentro da vida dele, ficou um vazio. E o homem passa a procurar a todo preço alguma coisa que substituísse esse vazio.
E aí estava o ambiente para surgir a religião. Ele busca crer em alguma coisa que está fora dele, que é mais poderoso do que ele, que pode ajudá-lo, abrigá-lo. E diante de determinados fenômenos humanos, como a morte, ele quer buscar explicação para isso, para o sofrimento. E ele tenta buscar, como na filosofia não acha, ele vai buscar então na religião, no sobrenatural. Então nós vemos que o mundo hoje tem mais de 10 milhões de religiões. Só na Índia tem mais de 6 milhões de deuses, que podem representar formas distintas de pensar. Então veja só que a religião tornou-se também no mundo uma força muito poderosa. E como ela tomou um rumo também político, ela tornou-se uma força, uma expressão de poder. E vou dizer uma coisa a mais. A religião hoje, ela tem mais adeptos do que a política. Consequentemente, ela tem mais força do que a política. Vou dizer mais uma coisa aqui. Um elemento, ele tem mais motivação para fazer guerra pela religião do que pela política ou por outra motivação. Porque na religião, ele vai buscar suas motivações nas mais profundas áreas da sua alma. Ele não é remunerado por dinheiro, nem por nada, mas ele tem motivações internas na sua fé para lutar. Eu falo para as pessoas assim, você via naquela época lá, o Talibã lutando e americanos lá também. Um soldado americano ganhando $10 mil para estar lá. Né? E um Talibã não está ganhando nada. Qual dos dois estava mais motivados? Claro que era o Talibã, porque ele estava motivado por uma força interna da fé dele, da crença dele. O outro estava motivado por $10 mil. $10 mil é muito menor do que uma fé grande de uma pessoa. Então eu quero mostrar que as religiões, elas cresceram. E vou dizer uma coisa a mais, hein? As religiões, elas se tornaram ameaças. Mais do que a política, mais do que a economia, mais do que a filosofia, mais do que dinheiro, ela tornou-se uma ameaça. E eu creio que um dia o mundo poderá ter uma guerra, ainda que seja parcial, localizada, regional, por causa de problemas religiosos. Pense nisso. O que eu quero mostrar aqui é que tem alguns mapas aqui, que nós vemos aqui a situação do mundo, a geopolítica das religiões. Tudo que está mais roxinho aqui é o cristianismo, verde, nós estamos falando aqui do islamismo, e depois das religiões, o amarelo e vermelho, e também o marrom, são das religiões asiáticas. E nesse outro slide aqui eu mostro a perseguição, ou seja, né, como a área religiosa tornou-se uma força, o que acontece? Quando essa força ela direciona para uma outra religião, ela começa agora a gerar um conflito. Então há um conflito de religiões no mundo. E nós vimos guerras sangrentas no mundo por problemas religiosos, desde os cruzadas, que eram ditos cristãos contra os muçulmanos. Guerra mesmo, que durou durante muitos anos. Então nós vemos assim, a história de guerras religiosas ao longo da história da humanidade. Nós estamos vendo aqui uma cena, por exemplo, de soldados do Estado Islâmico executando cristãos. Ou estão executando porque são cristãos. O que é isso? É a força de uma religião contra a força de outra religião. Então nós vemos o seguinte, que a religião também tornou-se algo falível, algo insuficiente, algo incapaz de trazer a felicidade para os homens, apesar de, no fundo, elas dizerem que estão pregando o amor ou alguma coisa parecida. Nós vamos tomar um cafezinho agora, uma aguinha, e a gente vai e volta. Você não sai daí não, hein? Então, como nós vimos até agora, né, a política ela demonstrou-se insuficiente, incapaz para poder cumprir o propósito pleno de felicidade do homem, a economia também, nós vimos a filosofia também e a religião também. Mas nós vamos caminhar um pouco mais. Nós estamos vendo aqui esse slide onde mostra a organização, é uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Que é isso? São vários países da Comunidade Europeia que resolveram, em vez de prepararem-se para a guerra isoladamente, eles resolveram preparar-se para a guerra conjuntamente. Então, um país que precisava de ter, como a Inglaterra, 70 navios para se defender, de repente, com 25, que é muito mais barato,
ele conseguia se defender e a frota dele, que era de 75 navios, vai para 300 navios, porque tem um dos aliados também. É uma forma inteligente de defesa de um bloco, chamado bloco europeu. Porque a Europa, ela é o centro de equilíbrio do mundo. De um lado tem americano, acima tem russo, do outro lado agora temos a China, mas o centro de equilíbrio do mundo está na Europa. Então veja só, então todo mundo deseja o centro de equilíbrio. Se nós percebemos a Segunda Guerra Mundial, ela começa e termina na Europa, em grande parte dela na Europa. Quando terminou a Segunda Guerra, que a Rússia ela quis invadir para poder alguns países para poder melhorar sua condição econômica e de domínio, vieram para a Europa. Quando houve a chamada perestroika, né, teve reflexo na Europa. Então, a Europa é um país importante e eles sabem que eles são desejados tanto pelo Ocidente quanto pelo Oriente por todos. Consequentemente, eles descobriram que a aliança militar seria uma forma de defesa do bloco. E a regra é, se alguém fizer algum mal para um, afeta a todos, para gerar exatamente uma expressão de poder militar maior. E claro que junta também o poder político. Então, nós vemos nesse outro slide aqui, né, a indústria de armamento ela tem crescido enormemente no mundo para tentar dar garantias de que nenhum aventureiro se voltará ao seu poder militar contra qualquer outro país. Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo em que todo mundo tem que desencorajar todo mundo. O que significa isso? Que se um país tem um míssil muito importante, eu tenho que ter um mais importante do que o dele, para desencorajá-lo a lançar esse míssil contra mim, porque ele sabe que poderá haver uma retaliação e, consequentemente, o prejuízo vai ser grande. Então, quem tem armas pesadas tem que ser desencorajado para não usá-la. E como é que a gente consegue fazer isso? Através de ação diplomática, mas também através, ele sabendo que eu tenho armas potentes. Nós vamos, então, dar uma olhadinha nesse assunto aqui, que eu acho muito importante. Veja só, não só no campo da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, esse fortalecimento tem ocorrido e as tecnologias, os grandes investimentos têm sido feitos nessa área. Mas eu tenho observado que surgiu uma outra dimensão da guerra, chamada guerra cibernética. O que é isso? É a guerra que se faz com as tecnologias computacionais. E isso hoje também, os países que têm mais domínio dessa área, eles tornaram-se ameaças dentro do cenário militar. Vou dar um exemplo. Uma aeronave que faz guerra eletrônica, sem afetar nada aqui no Brasil, sem tocar em nada, destruir nada, ela só sobrevoando aqui perto do espaço aéreo brasileiro, ela é capaz de paralisar a Bolsa de Valores de São Paulo. Paralisa todo o movimento da economia do país. Então, ou seja, um hacker, por exemplo, entra nos computadores do Banco Central, no Banco Mundial, ele é capaz de causar uma bagunça na economia mundial. Estou mostrando que são outros aspectos da guerra que vem por dentro da tecnologia. Eu tenho esse outro slide aqui que fala sobre começou a era das armas hipersônicas. As armas hipersônicas são aquelas armas que nós temos muita dificuldade para gerar defesas contra elas. Esse é o grande problema e esse era o sonho das grandes potências, terem armamento que ninguém consegue parar. Então, se você faz um míssil que ele consegue voar a 7, 8 vezes a velocidade do som, você não tem defesa contra isso. Então, hoje, a grande corrida é para as armas hipersônicas. Por quê? Quem domina a tecnologia das armas hipersônicas tem maior expressão de poder no campo militar. Veja só, eu vi uma reportagem aqui que está dizendo o seguinte, a China, aqui, as armas de alta tecnologia com as quais a China desafia o poderio militar dos Estados Unidos e da Rússia. Ou seja, a China chegou no nível tecnológico tal que ela é capaz de desenvolver armamentos que ameaça todo mundo do mundo, usando suas próprias tecnologias. E o resultado de tudo isso? Como nós vamos ver aqui é um pedacinho, por exemplo, da Síria, tudo destruído. O poder militar, ele faz isso.
Por um lado, ele gera desenvolvimento tecnológico, científico, porque ele trabalha com o estado da arte dessa área, mas a aplicação dele gera resultados catastróficos para a humanidade, que é um verdadeiro flagelo para a humanidade. E eu posso falar isso, que eu sou militar e de uma área de alta tecnologia, e a gente sabe como a gente trabalha com coisas tão caras para gerar sistemas de destruição do outro, para que o outro não venha querer destruir a gente. O fato é o seguinte, chegamos à conclusão muito simples, de que nesse nosso sistema das colunas aqui, sustentando o mundo, que a força militar também ela é insuficiente, ela é incapaz, ela é ineficiente para gerar o bem-estar que os homens precisam. Olha no mundo o que as guerras ocasionou no mundo. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e você vai ver as outras guerras também. Muito bem, mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Aqui nós estamos vendo aqui um computador, aqui na realidade, eu coloquei aqui, isso aqui é uma sala, é um salão, melhor dizendo, de computadores. E aqui só tem supercomputadores. Quando você pega o seu celular e você passa um e-mail para alguém, ou você manda um zap, você não sabe por onde passa a informação do zap. Mas eles passam por esse conjunto de computadores, chamado aqui servidores, que estão em algum lugar no mundo. E existe um enorme conjunto de tecnologias para que isso aconteça. Tem satélites de comunicação com capacidade enorme para transitar não só textos, imagens, vozes, e computadores que processam isso em algumas partes do mundo. Então, quando você manda um e-mail e que você acessa a sua caixa de e-mail, mas aonde está a sua caixa de e-mail? Está em algum país que você não sabe aonde é. Guardado num negócio chamado host de lá, e ele está lá dentro. Ou seja, tecnologia. Isso trouxe avanços enormes para a humanidade, de tal maneira que você pode pegar um celular como esse aqui e você acessa o mundo. Tudo que está acontecendo no mundo você tem dentro de um celular. Tecnologia. Nós vemos aqui um outro slide aqui que mostra tecnologias espaciais, que elas contribuem muito para as comunicações de hoje. Comunicação, meteorologia, contribui para a observação da Terra, queimadas, agricultura, contribui também para satélites espiões. Enfim, o espaço está povoado de e só que a tecnologia que dá suporte a isso é caríssima, como nós vemos aqui, as tecnologias espaciais. Por outro lado também você vai ver, eu mostro esse outro slide aqui, exploração de petróleo em águas profundas. O Brasil é um dos líderes em exploração de petróleo em águas profundas. Até porque não desce alguém lá para poder fazer a perfuração de um poço. Às vezes você tem uma lâmina d'água de 4.000 metros, 5.000, 6.000 metros, um navio fica lá em cima de sonda e ele vai descer robôs lá embaixo para poder fazer isso. E você controla isso de dentro de um navio sem que haja derramamento de óleo na água. Tem um cuidado ecológico também. Veja que tecnologia sofisticada para você fazer isso. Eu coloquei aqui também, né, isso aqui é parte de um ciclotron, é um chamado colisor de partículas, que fica entre a Suíça e a França, naquela região ali. Para ter uma ideia, ele tem um comprimento de 25 quilômetros de forma circular, e aqui dentro tem o homem estudando partículas subatômicas para ver se entende ali qual é o princípio de formação do universo. É algo bastante complexo, chamado colisor de partículas, né? Enfim, ciência. Você vê nesse outro slide aqui, na parte de genética molecular. É você estudar DNA, estudar, enfim, e você vê que hoje, comida transgênica, na realidade, tudo é feito através do estudo da genética molecular. É quando você pega, por exemplo, uma cadeia de cromossomos ali e você faz substituições para gerar determinadas características naquele novo ser vivo que você está colocando algumas modificações. Veja só, ciência, genética molecular, mexendo com a estrutura do DNA. Aí eu passo para um outro slide aqui, que é bem interessante, que isso está bem recente agora, que é a crise do coronavírus. O que é isso? Crise do coronavírus. O que é esse negócio aí? Seguramente eu e você estamos sendo afetados por isso. Veja só, com toda a ciência que nós temos no mundo hoje, um agente entrou dentro do cenário, um agente patogênico chamado vírus, Covid-19, o nome SARS-CoV-2, o nome que você queira dar, entrou dentro do cenário e mexeu com tudo. Vocês estão percebendo como que um agente dentro do cenário ele pode afetar a todos? Então afetou-se a política, afetou a economia, afetou
a educação, afetou a área de saúde, afetou tudo. Todo mundo teve que entrar em quarentena. Por quê? Porque um agente invisível entrou dentro do cenário e ele afetou toda a estrutura de funcionamento de todos os poderes. Nós estamos mostrando aqui, nós estamos falando de ciência. E até hoje não temos uma ciência que pare isto. Ou seja, os mecanismos que nós temos de controle ainda são empíricos, que ninguém conhece direito esse vírus, apesar de ter cloroquina, ter não sei o quê, remédio daqui, remédio lá, mas são remédios que a gente está usando de uma forma empírica. A ciência ainda não explica como esse remédio consegue atuar sobre sobre essa patologia. O que eu quero mostrar aqui, que apesar de todos os avanços da ciência, trazendo grandes benefícios para a sociedade, mas ela também não é suficiente, ela não é infalível e ela não é capaz de resolver todos os problemas da sociedade. Por exemplo, não tem ainda remédio contra a gripe. Remédio contra o câncer é uma complicação ainda também, e outras doenças mais. Então eu quero mostrar que a ciência, apesar dos grandes benefícios que ela traz, são grandes benefícios, mas ela também não é suficiente. Então eu estou mostrando aqui, nesse gráfico, nesse slide que nós estamos vendo, a política, ela tem sua limitação, a economia também, a filosofia também, a religião também, o poder militar também e o poder da ciência também. Mas olha esse slide que você está vendo aqui, o carnaval, você está vendo aqui a parada do orgulho gay, você está vendo aqui nesse slide também o Queer Museu. Isso aqui fala da cultura. A cultura passou a ser uma força também determinante de comportamento de pessoas, mas também de imposição de vontade sobre o outro. A partir do momento que a cultura ela passa a ser um instrumento de imposição de vontades, o que significa isso? Ela tornou-se também uma expressão de poder. Eu posso dominar você pela cultura. Você vai dizer assim, mas eu sou crente em Jesus Cristo. Estou te mostrando, meu amado irmão, minha irmã, que os agentes que estão agindo dentro do cenário, ele influenciam a todos. Eu vou dar um exemplo aqui para você, né, da cultura influenciando você e a mim. Se nós não tivermos conhecimento de determinados agentes dentro do cenário. Tem uma música que canta nas igrejas agora, mais moderna, chamada Aleluia. Diz, aleluia, aleluia, aleluia. Essa música aí, se você observar, ela foi escrita por um compositor e cantor que não tem nada a ver de evangélico. Ou seja, em algum lugar do mundo, Corren, que é o nome dele, ele já morreu, inclusive, ele faz uma composição, começa a cantar com o nome Aleluia, essa música começa a circular, mudar um pouco a letra do negócio, mas permaneceram com a mesma partitura, roda por dentro das igrejas cantando isso. O que é isso? Influência de um agente do cenário dentro da liturgia de um culto e, por falta de conhecimento do cenário cultural, nós fomos dominados por essa imposição da parte musical. Nós introduzimos o funk, o gospel, samba gospel, tudo agora tem gospel dentro da igreja. O que significa isso? Influência cultural dentro da igreja. Significa que existe uma força na cultura capaz de pressionar uma igreja, que é a sua mente, a sua casa, para os padrões culturais vigentes. Interessante isso. Mas o que é a cultura? A cultura é um conjunto de valores que um grupo social desenvolve e adota, e eles vivem segundo aquele conjunto de valores que eles adotaram, que passou a ser valores comuns. Por exemplo, o que é uma cultura? Se todos nós decidimos que não vamos jogar papel no chão, e aquele grupo social decide que vai ser assim, então nós temos uma cultura de civilidade, porque o ambiente comum vai estar sempre limpo. Por exemplo, você vai na Europa, você vai lá, você não vê ninguém varrendo rua. Por quê? A cultura daquela civilização admite que jogar papel no chão é uma coisa contra a civilização. Então, para você chega na França, você põe o pé assim na faixa, todos os carros param. Aliás, quando você vai se aproximando da faixa, os carros já vão parando.
Então lá você até tem que ter cuidado de não chegar perto da faixa se você não vai atravessar, porque os carros vão parar. Porque cultura de civilidade. Aquela sociedade entendeu que a vida é um bem precioso e que você não pode jogar um carro em cima de uma pessoa. Então a cultura ela é um conjunto de valores e esses valores se manifestam em vários campos. Pode ser no campo musical, pode ser no campo artístico, pode ser no campo da literatura, pode ser no campo, vários campos, inclusive das coisas ruins. Eu posso desenvolver música profana, como no carnaval aqui você viu música aí que atentava, blasfemava contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Cultura liberal, cultura que eu chamaria de cultura pornográfica, cultura, eu diria, depravada, tudo isso vem. Mas tudo isso gera uma força. Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui que estão assistindo essa aula. Hoje, a linguagem pornográfica está se tornando cada vez mais livre. Porque a cultura pornográfica ela está adquirindo força. E tudo que tem força vai exercendo uma pressão sobre a vida das pessoas. E se você não tiver cuidado, você vai achar isso normal. O fato é que, se você olhar nesse novo slide aqui, do globo terrestre, a cultura, com todos os seus avanços, ela tem coisas bonitas, como a arte, né, como a música erudita e outras coisas mais, mas ela não trouxe o que o homem precisa. Então ela também demonstrou-se insuficiente, infalível, falível, melhor dizendo, e incapaz. Mas vamos lá. O que tudo isso, essas forças todas organizadas, elas trouxeram para a gente? Elas trouxeram, olha esse slide aqui, eu coloquei, eles têm algumas coisinhas aqui. Descrença na política, sociedade em profunda angústia, o que eu lido hoje com suicídio, inclusive adolescentes, criança de 8 anos, terrível isso. Gente se cortando, se ferindo, se automutilando. Que é isso? Resultado de uma sociedade em profunda angústia. Nós vemos a família em desagregação, descrença nos valores éticos e morais, violência, drogas, corrupção, prostituição, muita incerteza, medo, injustiças para todo lado, desumanização do ser humano, estamos nos coisificando, dominação, sempre tem um grupo que quer dominar o outro, é a imprensa que quer dominar todo mundo, é a política que quer dominar todo mundo, é a economia que quer dominar todo mundo, grupo religioso que quer dominar o outro e assim por diante, todo mundo quer dominar todo mundo. Estamos num campo de batalha e de desesperança. É isso que as forças do mundo, apesar das suas boas intenções, mas nos seus recursos ela trouxe exatamente isso. Demonstrando, como nós vemos aqui, todas elas demonstraram-se ser limitadas para trazer o bem que o homem precisa. Mas nós olhamos nesse slide aqui, você vai ver essas estruturas falíveis e o globo terrestre, essas várias setinhas coloridas aqui. Essas setinhas aqui são duas cores que eu coloquei, vermelho e azul, representando dois tipos de forças espirituais que também atuam no mundo. Então veja só, essas forças que são estruturas de poder, elas são influenciadas por forças espirituais invisíveis, do bem e do mal. E agora, se eu estou vivendo num ambiente onde as estruturas de poder, elas estão agindo, ainda que muitas delas bem intencionadas, uma parte delas, uma parte mal intencionada. Isso está na política, está na economia, está na área militar, está na área de religião, e assim, por todas as áreas, ciência, etc. e tal. E você percebe que existem forças invisíveis agindo, e agora nós, como cristãos, nós sabemos disso, porque biblicamente nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e basta esta frase que o Senhor Deus pronunciou lá no início, que o mundo, mostrando que o mundo jaz no maligno. Quando Deus fala para Adão, a terra tornou-se maldita por causa de ti. Então significa que uma malignidade veio habitar aqui e ela veio dominar todos os processos humanos, em pequena ou em grande escala. Tem escala pequena, mas tem escalas nacionais, tem escalas regionais e tem escalas globais. E agora, como é que nós vamos resolver a situação humana dentro deste cenário? Então eu passo para esse slide aqui, só tem um jeito, e aí eu e você fazemos parte disso. Jesus Cristo trouxe a igreja como coluna e firmeza da verdade. Então, na realidade, a igreja,
ela tem uma responsabilidade enorme no que está acontecendo no mundo. E nós que sofremos as consequências desse cenário, não atentamos para a grande responsabilidade que nós temos quando Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo o seguinte: eu estou dando a vocês um poder tal que vocês vão influenciar espiritualmente o mundo de tal maneira que as estruturas de poder, elas perceberão em vocês uma virtude tal e que elas tenderão a se alinharem com a influência de vocês no cenário. Então Jesus Cristo sabia que o cenário era assim. E Jesus Cristo também sabia, quando ele disse, no mundo tereis aflições, ele estava dizendo o seguinte, ó, o cenário, ele é hostil. Pode ter homens bem intencionados da maneira que quiserem, mas eles não têm poder para fazer frente às forças espirituais que estão operando no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Mas a igreja, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava querendo dizer? Ou seja, vocês, constituídos em corpo, em unidade, em poder, que eu vou dar para vocês, dentro do cenário, ninguém segura vocês. Então Jesus, ele nos coloca, nos posiciona dentro do cenário, não como apenas um agente, mas nós somos um agente de transformação dentro do cenário. Percebeu, meu irmão, onde que nós estamos? Qual é a nossa responsabilidade? Quando eu estudo novamente esses assuntos, eu falo, meu Deus, como é que o Senhor nos deu coisas tão grandiosas assim? E é exatamente isso que o Senhor Jesus nos deu. Mas nós vamos avançar um pouquinho mais agora. Eu quero falar um pouco sobre cosmovisão. Agora, como que o cenário influencia a gente? Então, vamos lá, vamos definir o que é cosmovisão. Você já ouviu falar essa palavra? Ela vai aparecer, guarde essa palavra, cosmovisão. É uma palavra que tem origem no alemão e nós trouxemos ela para dentro dos estudos que a gente faz, sociológicos, e também para dentro da teologia. Porque essa palavra, ela precisa ser melhor conhecida por cada um de nós que estamos estudando esse assunto. Porque ela diz respeito a mim e a você. E para isso, nós vamos passar então, quero que você olhe esse slide aqui, onde está a definição de cosmovisão. Essa definição vai acompanhar a gente para o resto da vida. Não é só dentro do curso, não. É para o resto da vida. Então, o que é cosmovisão? Olha no slide aqui. É o conjunto de todos os valores e crenças que determinam os padrões de comportamento do indivíduo, bem como a sua forma subjetiva de ver ou interpretar uma realidade. Todo indivíduo possui uma cosmovisão. Vou ler de novo, hein? Cosmovisão é o conjunto de todos os valores e crenças que determinam os padrões de comportamento do indivíduo, bem como a forma subjetiva de ver, interpretar uma realidade. Então vou dizer para você aqui, cosmovisão, na realidade, é uma mala que a gente carrega. Traduzindo tudo que eu falei aqui, é uma mala. Quando você nasce, essa mala está vazia. À medida que você vai crescendo, tendo contato com várias realidades humanas, você vai aprendendo coisas que vão ficando na sua vida. O que significa? Que elas passam para dentro da sua mala. Então você aprendeu a escovar o dente, foi para dentro da mala. Você aprendeu várias coisas, mas você começa a aprender também valores e conceitos. Então, se você vive numa casa onde se fala muita palavra feia, você grava e ela vai para dentro da mala. Se você vê vários hábitos pecaminosos acontecendo numa casa, como mentir, como, por exemplo, um agredir o outro, e outras coisas mais, você aprendeu isso, vai para dentro da mala. Ah, pastor, mas eu não tenho isso na minha vida. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você sabe mentir? Ah, a resposta é sim para todos nós. Sabe por quê? Nós aprendemos um dia a mentir. Você pode não falar mentira, mas você sabe como mentir. Então significa que o saber mentir foi para dentro da sua mala. Pergunta, você sabe furtar? Ah, pastor, essa palavra é até meia feia.
Nós sabemos furtar. Você não executa a ação de furtar, mas você sabe como. Por quê? O como você já viu em vários filmes, já viu em várias coisas, etc e tal, passou para dentro da mochila. Você sabe matar o seu semelhante? Ah, pastor, isso não, eu não tenho nem ideia. Mas aquele joguinho que você joga, que tem lá, que vai matando todo mundo, dando tiro no jogo lá do entretenimento, lá você mata um monte de gente. É daquele jeito ali. Ah, mas isso foi para dentro da sua mala. E você está deixando que teus filhos aprendam desde cedo que ali a vida não tem valor. E quanto mais ele matar, mais ponto ele ganha. Ou seja, ele é premiado por matar. Então nós estamos criando uma cosmovisão, já dentro da vida de crianças, que a vida do outro não tem valor. E até porque quando ele tira a vida do outro, ele é recompensado. Ele ganha pontos e ele muda de fase. Parou para pensar nisso? Só que aí entra a cosmovisão da religião, entra a cosmovisão da imoralidade. Ou seja, tudo isso vai jogando dentro da bagagem. O fato é que nós nos comportamos de acordo com o que está dentro da nossa bagagem. Você passa a ver o mundo por aquilo que está dentro da tua bagagem. Por exemplo, uma pessoa que vive pornografia, para todo mundo que ele olha, vamos dizer, do sexo masculino, para todas as mulheres que ele olha, na cabeça dele é puxado o que está dentro da bagagem de pornografia, de imoralidade, e ele fica pensando mal de todas as mulheres que ele vê. Independente se ele é casado ou se outra mulher também é casado. Ele não quer nem saber, porque dentro da bagagem dele está aquilo ali. Vou dar um exemplo. O criminoso, ele aprendeu a realizar o crime. E ele vê que todo crime que ele pratica tem uma recompensa. Então, vai para dentro da bagagem com reforço. Então, toda vez que ele vê uma oportunidade, o que está dentro da bagagem dele estimula ele a praticar um ato criminoso ou delituoso. O que é isso? Isso é a cosmovisão. Então, isso passa. Então, definindo aqui, como está aqui no nosso slide, vou ficar aqui para o slide aparecer para você. Então, cosmovisão é um conjunto de todos os valores, ou seja, aquilo que você aprendeu de bom e de ruim e que passou dentro da sua vida e passou a gerar um comportamento. Olha só, se eu estou dentro de um cenário com pressões culturais, pressões religiosas, pressões políticas, pressões econômicas, pressões filosóficas, pressões científicas, pressão de todo lado, sociais de todo lado, o que significa? Que a minha mala está sendo enchida com aquilo que está entrando e está gerando um comportamento em todos nós. Porque nós estamos dentro do cenário. Não falamos que cenário é um ambiente constituído de atores e agentes que tem uma certa dinâmica, ou seja, eles têm os comportamentos deles e que afeta todo mundo. Então, eu estou sendo afetado pelo cenário, você está sendo afetado pelo cenário também. Só que o cenário vai determinando modelos da gente viver. Porque esses modelos que o cenário gera entraram dentro de nós e vieram para a nossa mala. E nós carregamos essa mala e tudo que acontece no mundo, você sempre puxa dentro da mala alguma crença, algum valor e você age segundo isto. Isso chama-se cosmovisão, todo mundo tem isso. Mas como é que essa coisa vai entrando dentro da gente? Então nós vamos agora passar para esse slide que fala processo de socialização. O que é isso? Vamos ler aqui o que está escrito. Isso também está na nossa apostila aqui. É o processo através do qual os indivíduos se adaptam às normas e aos valores de uma determinada sociedade ou de uma cultura específica. Este processo inicia-se quando o indivíduo nasce e o acompanha até a sua morte. É desencadeado por meio de complexas redes de relações sociais estabelecidas entre os indivíduos durante a vida. Vou repetir. Socialização é o processo através do qual os indivíduos são adaptados a normas e valores de uma determinada sociedade ou de uma cultura específica. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Todos nós, dentro do cenário, olhe bem, isso aqui é bom a gente atentar para essa palavra aqui. Dentro do cenário onde tem todas essas forças acontecendo, elas influenciam a gente. Só que existe uma maneira como elas entram dentro da gente. Então, a palavra socialização, nós vamos tratar da maneira como essas coisas entram dentro da gente. E o que entra dentro da gente pode ser coisa pura, mas pode ser coisas impuras também. Por exemplo, a cultura ela pode vir para cima da gente, trazendo uma série de coisas puras, mas umas coisas impuras.
A imprensa, ela pode vir para cima da gente, trazendo coisas puras e impuras. Por exemplo, uma novela impura, que você gostou dela, ela vem para cima de você e ela vai encher a tua mala. Mas vamos ver como é que esse processo acontece. Todas as nós somos colocados dentro de um ambiente, que é um cenário que essas coisas estão acontecendo, e nós estamos dentro. Então nós vamos ver como é que as coisas do cenário começam a passar para dentro da nossa mala. Esse processo chama-se socialização. É você trazer para dentro da mala aquilo que está no ambiente, no cenário, e aquelas coisas que vêm para dentro da mala vão gerar o nosso comportamento. Por exemplo, se você vive numa sociedade agressiva, você passa a ser um agressivo também. Se você vive numa sociedade mais tolerante, você vai ser tolerante. Se você vive numa sociedade que ela é toda cheia de medo, por exemplo, viaja para a China ou para a Coreia do Norte, você automaticamente vai se adaptar aos medos daquela sociedade. Assim como quando eu morei na Itália, eu tive que me adaptar ao macarrão. E lá eu comia macarrão de manhã, de tarde e de noite. Passei lá 2 anos, comi mais ou menos uns 760 pratos de macarrão, e que eu não gostava muito, e agora passei a gostar demais de macarrão, porque eu fui adaptado ao macarrão. E você também é adaptado a muitas coisas. Por exemplo, a cultura do futebol aqui no Brasil, tem muitos evangélicos que estão adaptados à cultura do carnaval. Cuidado com essas coisas, esse processo de adaptação. Mas vamos fazer aqui, vamos ver como é que esse processo acontece. Eu vou chamar isso de fases do processo de socialização. Olha esse slide aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. São 4 fases para que as coisas do cenário elas entrem dentro da nossa mala. A primeira fase é você estar dentro do cenário e você tem, como você é evangélico, lê a palavra de Deus, você decidiu obedecer a palavra de Deus, então a palavra de Deus também entrou dentro da sua bagagem. Então você vê o mundo pela ótica da palavra de Deus. Mas vamos lá. Então, quando você vê alguma coisa estranha que está no cenário, a primeira fase, então, que acontece, aqui está nos 4 processos aqui, chama-se rejeição. Quando aquilo entra em choque com os seus valores, da sua cosmovisão. A segunda coisa chama-se coexistência pacífica. A terceira é aceitação e a quarta é propagação. O que significa isso? Eu quero mostrar aqui como uma coisa que você não gosta, ela entra dentro da sua bagagem. E depois nós vamos dar alguns exemplos aqui, né? A rejeição é quando alguma coisa que você não gosta chega até você e você fala, mas eu não gosto disso. Mas aquela coisa que não é boa, ela se repete todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Isso pode ser uma ideia, pode ser, no caso, um macarrão, como pode ser uma outra coisa. E aí chega um dia e você fala assim, eu vou parar de brigar com isso. Eu vou apenas... a pessoa continua lá com o pensamento dela e eu continuo aqui com o meu pensamento. Então nós entramos na segunda fase, que se chama coexistência pacífica. Ou seja, eu vou conviver com aquilo que eu era contra. Aquilo não briga comigo, eu não brigo com aquilo, e nós vamos caminhar juntos. Mas aquela coisa está lá. Aquele conceito está lá. Aquele estímulo está lá. Aquela cor está lá. Aquela música está lá. O macarrão está lá. O problema é que depois de um certo tempo, você fala assim, bom, até que lá do outro lado tem algumas coisas que eu não gosto, mas tem algumas coisas que eu vou experimentar. E você experimenta. E dessa fase chama-se aceitação. Olha aqui no slide então. Você teve a rejeição por um tempo, aí a coisa foi batendo em você, você passa para a segunda fase, que é a coexistência pacífica. Não brigo mais com aquilo que eu não gosto, mas deixa ela lá, quieta. A terceira fase agora, você vai experimentar algumas coisas daquilo que você não concordava. Você vai trazer para dentro da sua mala. Lembra disso, para dentro da mala. Aí você colocou lá e falou assim, poxa, até que é legal. Eu estava lendo aqui um negócio sobre o espiritismo, achei até interessante. Li alguma coisa sobre o budismo, até achei interessante. Olhe bem, você vai colocando dentro da sua mala. E quando você coloca lá com essa disposição, aquilo um dia vai virar o seu comportamento ou a sua base de crenças e valores. E tem a quarta fase, que é a propagação. Então você era contra no início, aí você passou para a coexistência pacífica, aí depois você passou para a aceitação, você pegou algumas coisas e colocou dentro da sua mochila, aí você começou a praticar aquilo.
Aí agora você passa a ser um missionário daquilo que você era contra. Você passa a recomendar para outras pessoas. Então você agora está na fase de propagação. Olha de novo no slide aqui. Fase do processo de socialização. Rejeição, coexistência pacífica, aceitação e propagação. Ou seja, nesse nível aqui, aquilo que você não gostava já entrou para dentro da sua mochila, já fez o efeito em você, e você agora passou a se comportar de acordo com o cenário. Que pode ser religioso, pode ser cultural, pode ser qualquer área. Isso acontece em qualquer coisa. Você não torcia para time nenhum, de repente você é um torcedor famoso e que até grita e chora quando o seu time perde. Mas você era um cara que nem torcia para time nenhum e dizia, eu sou crente, eu não quero nada de futebol. E agora você é um torcedor apaixonado. Você é capaz de deixar de ir para um culto importante, de um culto de oração, porque daquele dia é o final do campeonato. E você era uma pessoa que lá atrás, no início da sua fé, você nem queria saber de futebol. Que é isso? Porque você passou por um processo de adaptação, eu chamado também de socialização. O que eu conheço de crente hoje que toma cerveja, é que lá atrás não tomava? Por quê? Foi batendo nele, a geladinha aqui, a geladinha ali, né? E ele era contra. Um dia ele disse, mas eu não vou parar de brigar. Um dia ele deixa a geladinha entrar dentro da mochila e a geladinha faz parte agora do churrasco dele. Estão entendendo, meus irmãos? Então nós estamos falando aqui sobre o processo de adaptação. Agora eu quero passar aqui no slide aqui, que eu acho que é importante. Eles não são assim tão recentes, mas veja só. Esse slide aqui fala assim, pastor da igreja Hillsong relativiza a Bíblia em favor do casamento gay. Olha só, o líder de uma igreja importante no mundo, né, lança uma dúvida sobre a interpretação bíblica acerca da pureza do corpo do homem e da pureza do corpo da mulher, da integridade do corpo do homem e do corpo da mulher. Um pastor falando isso. Mas veja só, para alguém fazer essa afirmação, o processo de socialização aconteceu. Um dia ele era contra pelos valores da palavra de Deus, mas a coisa começou a bater, coexistência pacífica. Daqui a pouco, aceitação. E agora, está dizendo que, de repente, nós temos que mudar a Bíblia, mudar a interpretação bíblica para aceitar isso. Mas o evangelho não é para transformar a vida das pessoas? Então veja só que quando o processo de socialização acontece, a gente muda de pensamento. Tem outro slide aqui, é um pastor também que tem livros escritos, etc. Um segundo pastor que também fala alguma coisa sobre isso. Diz que a gente tem que adaptar às novas realidades sociais. Não é complicado isso? Um pastor que um dia ensinou o que é pecado, um dia ensinou que o caminho para o céu é estreito, um dia ensinou que Deus reprova isso, como está no livro de Apocalipse e na Bíblia está cheio de referência relativamente ao pecado, e que Deus reprova isto. Um dia ele disse que nós temos que entender a Bíblia à luz das novas realidades sociais. Mas veja só, quando parte de um pastor, alguém que é um pastor, que cuida de ovelhas, que é um discipulador, significa que a minha base de valores e crença é a palavra de Deus. Que para mim a palavra de Deus ela é a verdade, uma verdade invariável, inflexível. Uma verdade que é pura, uma verdade que é santa, uma verdade que é perfeita. E um dia que eu criei nisso, ensinei isso, quando esse pastor, ele faz uma manifestação desta natureza, ele está dizendo que todo o processo de socialização já aconteceu nele. E ele não colocou nenhum filtro para dizer, não, isso aqui não. E como é que a gente faz isso? Eu estou falando aqui sobre filtros, né? Sobre mudanças. Quando as pessoas, elas sofrem processo de socialização. Eu quero dizer uma coisa para você. É possível que você esteja agora debaixo de um processo de socialização. Pastor, mas eu? É possível. É possível. É possível que você esteja debaixo do processo de socialização agora. Vou dizer uma coisa para vocês. Como pastor, eu tenho lidado com muitas pessoas crentes e até obreiros que estão presos na pornografia. Mas como é que eles chegaram lá? Como eles chegaram lá?
Um dia eles eram contra, passaram a conviver muito de perto, começaram a aceitar e agora foram dominados. Então, veja só, um processo de socialização te coloca dentro de um outro mundo, onde o cenário engoliu você. Olha bem, onde o cenário engoliu você. Isso é muito sério, amado, você ser engolido pelo cenário. Nós estamos caminhando já quase para o final da nossa aula de hoje. Mas eu quero dizer que nós estamos dentro de um ambiente em que por isso que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo por que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, aquela tua bagagem, tem coisas lá dentro que determinam o seu comportamento. Você não consegue jogar fora o que está lá dentro. Não consegue jogar fora. O que entrou dentro da bagagem, fica lá. Quando você não é salvo, quando você não tem o Espírito Santo, o conteúdo da bagagem determina a tua forma de ver o mundo e o teu comportamento. Quando você aceita Jesus e você recebe o Espírito Santo com você, a palavra de Deus nos purifica e acontece uma coisa interessante. Você agora passa a ter domínio do que está dentro da bagagem. Você libera a ação do Espírito Santo, você libera a visão dos valores que estão de acordo com a palavra de Deus, mas você mantém dentro de uma jaula todos aqueles valores da cosmovisão mundana que um dia a gente adquiriu. Mas você não consegue jogar fora. Paulo dizia, o que é bom eu quero fazer, não faço, o que é ruim já estou fazendo. O que ele queria dizer com isso? Que a cosmovisão dele do mundo era tão forte, se ele bobeasse, ela voltaria a dominá-lo de novo. E às vezes até algum pedacinho sai de domínio. E você corre para os pés do Senhor Jesus pedindo perdão. O que é uma pessoa quando ela abandona a fé, ela volta para o mundo? Na realidade, ela simplesmente abandonou o Espírito Santo e tudo que estava na mala sob prisão, a chave da prisão saiu e tudo que estava lá dentro voltou a dominar a pessoa de novo. E aí ela volta a praticar as obras do mundo que ela praticava. E Jesus diz, cuidado que você vai voltar pior ainda. Tem uma explicação espiritual para isso e na aula seguinte a gente vai estar falando sobre esse assunto também. Veja bem, amados, eu estou colocando aqui agora elementos modeladores do comportamento humano. Você olha esse slide aqui, você vai ver, a política modela o seu pensamento. O que tem de crentes hoje de esquerda. Você não está vendo que a esquerda não é compatível com o reino de Deus, com a palavra de Deus? Não traga esse discurso para dentro da igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar que o processo de socialização por um pensamento ideológico ou filosófico estranho entre em nossa vida e você começa a manifestar isso dentro da comunidade de fé onde você está. Você é um líder. Então veja só, a política ela modela comportamentos, a economia modela comportamento. Então você passa a ter líderes religiosos gananciosos, palácios, aviões, fazendas. Diz, eu quero mais. Modelo econômico influencia na vida de líderes. Modelos sociais influenciando a vida de líderes. Aí está ideologia de gênero, homossexualismo, aí vem tudo isso. O que eu estou colocando aqui, meus amados irmãos, nós estamos num cenário em que esses elementos eles têm força para influenciar os nossos comportamentos. Fala aqui dos elementos filosóficos. Quantas pessoas agora passaram a pregar a filosofia? Outros passaram a pregar a psicologia. Outros passaram a pregar a sociologia. A pregação dele vai cheia disso. Porque está debaixo de influências filosóficas de determinados conhecimentos que podem ter sua validade, mas como servo de Deus, a nossa visão ela é bíblica. Ela é cristocêntrica. Veja só, quantas pessoas estão debaixo de
pressões culturais, que a cultura modela o seu comportamento, gente gostando de novela, gente gostando de tantas coisas que estão passando por aí, viciadas até. Cultura, a religião. Nós vamos ver mais aqui, olhe bem, estou colocando aqui agora nesse slide, né, a polaridade ideológica da política. Esquerda e direita existem sim, como eu coloquei nesse slide aqui. Isso aí, amados, são realidades do cenário. Outra coisa que eu vou colocar aqui, esse outro slide aqui, mostrando casamentos de pessoas do mesmo sexo. Famílias alternativas. Está dentro do cenário, pressionando a gente também. Outro evento que está acontecendo hoje, eu chamo o fenômeno crescente dos desigrejados. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Hoje nós temos aí um número que varia de 4,5 milhões até 10 milhões de pessoas que não mais estão dentro de igrejas. São chamados crentes desigrejados. Está dentro do cenário isso. Insatisfeito com o pastor, insatisfeito com a fé, insatisfeito com a Bíblia, insatisfeito com tudo, ou um fator desse, ou vários fatores combinados, então tornaram-se crentes desigrejados porque não encontraram uma igreja perfeita. Outro fenômeno que está no nosso meio aqui, igrejas cristãs e as novas realidades. A igreja cristã é a nova realidade política, estou mostrando o cenário, mexendo com a igreja. O poder das mídias sociais para a igreja. Nós passamos por uma pandemia agora em que as mídias sociais foram um instrumento para que nós pudéssemos sobreviver, pelo menos durante algum período da quarentena. Nós estamos chegando ao final agora, mas eu quero colocar esse slide aqui, o globo terrestre em cima daquelas colunas ali. Nós vimos que todas essas colunas aqui, elas demonstram a sua força, mas também a sua fragilidade. E a igreja, ela emerge nesse cenário como a coluna e firmeza da verdade. Então, amados, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre cenário e sobre, estabelecemos alguns objetivos naturalmente, e sobre o cenário, nós falamos aqui que nós íamos estabelecer 3 objetivos, que era familiarizar os alunos do CETASC com os cenários e a sua dinâmica, ou seja, essas coisas se modificam com o tempo, compreender a dinâmica dos cenários e a sua influência decisiva na ação de um líder, tem coisas que te ajudam e tem coisas que te atrapalham, e também nós enfatizamos aqui que o Senhor Jesus elegeu-nos para interferir nesses cenários, nós somos a igreja, a coluna da firmeza da verdade. Nós seguimos esse roteiro que está aqui, que fala sobre definição de cenário, as expressões de poder do cenário, poder econômico, poder político, poder militar, poder da ciência, religião, cultura e assim por diante. Falando sobre cosmovisão, que é a mala. Processo de socialização é como as coisas entram na mala e os elementos modeladores de comportamento. Aí tem a política, tem a parte social, a parte cultural, econômica, etc. E assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Passamos para você uma ideia resumida do que é um cenário e seus elementos dinâmicos trabalhando dentro desse cenário e com influências poderosas sobre a nossa vida. Você, líder, tem que saber isso. Você tem que conhecer isso. Porque senão o seu trabalho, seguramente, em algum momento, ele vai ser despotencializado. Ou então, se você conhecer e souber lidar com essas forças, você vai ver que você conseguirá avançar. Na aula que vem, nós estaremos dando continuidade a esse assunto, não mais sobre o nome de cenário, mas sobre agentes que atuam dentro do cenário também. Agentes decisivos para o comportamento do cenário. Não perca a próxima aula, tá bom? Deus abençoe você. Leia a apostila, que essa matéria ela é muito interessante, porque todo o curso será baseado naquilo que acontece dentro do cenário. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, querendo Deus.